Bom dia a todos. Todos me ouvem aí, bom dia. Em nome da AB Solar, dou as boas-vindas e agradeço a presença de cada um de vocês. A edição 2025 do nosso AB Solar Meeting Nordeste. Eu sou Wilma Gomes e estou muito feliz e honrada em ser a mestre de cerimônia mais uma vez aqui do AB Solar Meeting Nordeste. Nos encontramos na edição de 2023 e estamos aqui outra vez. Amém. Família Bissolar, muito obrigada pela confiança. É uma satisfação estarmos na capital pernambucana para discutir as perspectivas do mercado de energia solar na região Nordeste. Recife, inclusive, vem se destacando em práticas de sustentabilidade e inovação que tem tudo a ver com o nosso setor. A cidade foi eleita a mais sustentável do Nordeste na edição 2024 do ranking Cidades Sustentáveis da Bright Cities. Já o Porto Digital, Parque Tecnológico a céu aberto na capital pernambucana, que hospeda centenas de empresas e startups, é referência em inovação e empreendedorismo no Brasil. Recife, ao lado da vizinha Olinda, também é reconhecida mundialmente por sua rica cultura. Na chegada do nosso evento, vocês tiveram a oportunidade de interagir com um dos seus ícones, os bonecos gigantes, que são marca do Carnaval de Olinda. Espero que tenham aproveitado e gostado também. Como sabem, na AB Solar, a segurança de todos é prioridade. Por isso, vamos assistir a um vídeo com as informações de segurança desse auditório. Three, two, nine, zero, is but is ski Agora que todos já estão atualizados sobre os procedimentos de segurança desse espaço, quero dar mais alguns recados importantes. A credencial do evento, que foi confeccionada com papel semente de pimenta, tem 3 QR Codes no verso. No primeiro está a programação completa do nosso evento. O segundo traz o link para vocês enviarem perguntas que serão respondidas pelos nossos convidados ao final de cada painel. E nós também deixaremos o QR Code para o envio de perguntas no telão, ok? Já o terceiro QR Code tem a pesquisa de satisfação do evento. E aqui um detalhe importante. A AB Solar vai enviar a vocês todas as telas das apresentações que forem autorizadas pelos palestrantes. Porém, para isso você precisa responder nossa pesquisa de satisfação, ok? Então, aproveite essa oportunidade para receber todos os conteúdos. Lembrem-se, então, de não descartar a credencial. Levem para casa e plantem essa semente em um vaso ou na sua horta. E em breve vocês terão um lindo pé de pimenta. Outro recado importante. Apenas hoje, neste evento, a B Solar está com uma promoção muito especial. Atenção ao nome promoção, hein? Todo mundo gosta de promoção, né, minha gente? Para as empresas que ainda não são associadas, mas querem fazer parte desse grupo tão seletivo. Visite nosso espaço durante os intervalos e associe-se já.
E temos ainda uma vantagem para quem é associado e está aqui hoje com a gente no mezanino. Você encontra uma sala VIP exclusiva para que possa fazer suas reuniões ou trabalhar um pouquinho nos intervalos. Vamos então dar início à nossa solenidade de abertura. Convido para subir ao palco o presidente do Conselho de Administração da AB Solar, Ronaldo Kolozuki. Obrigada, Rinaldo. O secretário executivo de Energia de Pernambuco, Guilherme Sá. O superintendente do Banco BV, empresa anfitriã do nosso evento, Fábio Costa. O coordenador estadual da AB Solar em Pernambuco, Luzer Oliveira. O coordenador estadual da AB Solar na Bahia, Santiago Gonzalez. O coordenador estadual da AB Solar no Ceará, Jonas Becker. E o CEO da AB Solar, Rodrigo Sawaia. Também gostaria de formalizar que está conosco hoje aqui na plateia a servidora de coordenação de fomento Indústrias de Energias Renováveis da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Ana Beatriz Cupolo. Agradeço a todos pela presença mais uma vez. O Banco BV, que é o anfitrião de todos os AB Solar Meetings de 2025, preparou uma mensagem especialmente para o nosso evento. Vamos conferir? O BV está há mais de 30 anos no mercado e é uma das maiores instituições financeiras do país. Top of Mind por 9 vezes consecutivas pela pesquisa Greener. Já fizemos mais de 290 mil projetos de placas solares e compensamos mais de 300 mil toneladas de gás carbônico. Somos especialistas em financiamento para a energia solar. E você, como nosso parceiro, tem mais benefícios e soluções completas de financiamento para projetos fotovoltaicos, geração junto à carga e alto consumo remoto, armazenamento em baterias, carregadores veiculares e seguros. Aqui, você fecha negócio de um jeito fácil e recebe seu pagamento de maneira rápida. E aí, vamos levar o sol para a vida? Seja nosso parceiro. Banco BV. Hoje também contamos com o apoio de outros representantes do setor, como parceiros Platinum temos a Solar Group, a Sungrow do Brasil e a VEG. Nosso parceiro Rubi é a Hidro e o nosso parceiro Cristal é a Mara Net Zero. Vamos agora ouvir os nossos participantes que estão compondo a nossa mesa. Começando pelo presidente do Conselho de Administração da Absolar, Ronaldo Kolozuki. Muito bom dia a todos, pessoal, tudo bem? Bom dia. Esse aqui é uma edição já de muitos Absolar Meetings que a gente faz, e eu sempre procuro trazer uma palavra de otimismo, de alegria, de perspectiva, né? Porque o nosso setor já é um setor tão duro de se trabalhar, não é fácil, a concorrência, as dificuldades, as mudanças o tempo todo que a gente tem que enfrentar. Mas hoje, infelizmente, eu não trago boas notícias. Tá? Eu chego de Brasília, cheguei ontem aqui, tarde da noite de Brasília. Estávamos em Brasília, não só a AB Solar, mas MSL, a BGD, Inel, juntos, brigando para preservar a existência da energia solar no Brasil. Nosso setor, infelizmente, está sob forte risco. Não é? Tá com... Acho que nunca tivemos um perigo tão grande como temos hoje no nosso setor. E não temos tempo, né?
Esse perigo vem no formato de uma medida provisória do governo, que caduca dia 7 de novembro, mas deve ser votada antes. E ela, sob a ótica da modernização do setor elétrico, o que a gente ouve nos corredores de Brasília é que pode prejudicar muito a energia solar, muito o nosso trabalho nos telhados. Tá? Então, eu vou contar o que eu tenho ouvido nos corredores de Brasília, de parlamentares, de colegas do setor que têm conversado com parlamentares. E o que vai vir do texto vai ser o resultado de um movimento democrático, como aconteceu na 14.300, né? E pode vir pior do que eu vou falar para vocês, ou melhor do que eu vou falar para vocês. Mas o que eu queria fazer hoje aqui com vocês não era apenas uma palestra de abertura. Eu queria fazer uma reunião de trabalho, porque a gente tem 5, 6 dias para tentar virar esse jogo. Vai ser tudo muito rápido e medida provisória passa a valer já a partir da publicação. Então, a partir ali de 7 de novembro, está valendo. Não é? Tem prazo para frente, tem transição, não. É checkmate. Mas antes de contar aqui, eu queria cumprimentar, até acabei atropelando, cumprimentar o secretário executivo de Energia aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representando a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, Guilherme de Sá. Uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado pela tua presença, participação. Queria cumprimentar um grande amigo aqui, Eduardo Azevedo, ex-secretário de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia, uma das cabeças mais brilhantes do setor elétrico que eu conheço. Fábio Costa, superintendente do BV, patrocinador anfitrião. Fábio, obrigado. Se não fosse aí por você e pelos outros patrocinadores, esse evento não estaria acontecendo. Muito obrigado. E pela Ana Beatriz, secretária de Desenvolvimento Econômico do governo do estado da Bahia, representando o governador Jerônimo Rodrigues. Além dos nossos colegas aqui, o Luzer, que é o nosso líder aqui no estado de Pernambuco, da Bessolar. O Jonas, liderança nossa da Bessolar no Ceará. E do Salvador, o Santiago. Santiago Salvador? Santiago, nosso líder na Bahia, Salvador. Eu e o Rodrigo Sawai, a nossa maior especialista aqui de energia solar aqui do Brasil. Mas voltando para o tema, o que a gente ouve é o seguinte: a ameaça ela vem em 3 formatos. Tá? Uma, na mudança da tarifa. Então, evidentemente, a gente precisa de uma modernização do setor elétrico. Ninguém é contra modernidade, ninguém é contra mudanças. Vamos deixar isso muito claro aqui. Agora, a mudança que vier na tarifa multiparte, ela não pode valer só para a geração distribuída, ela tem que ser para todos os brasileiros. Tem que ter isonomia. É isso que a Bessolar defende. Né? Então, o risco de você ter uma tarifa que mude apenas para a GD é você ter uma tarifa binômia para a GD e significaria que uma conta de energia hoje, de um cliente de vocês, de R$1.000, vamos fazer uma conta arredondada. Hoje, pela atual lei, essa conta vai reduzir para cerca de R$200 a partir de janeiro do ano que vem. Vai virar 200. Uma conta de 1.000 vai virar 200. Lá em 2029, viraria 300. Uma conta de R$1.000. Com essa mudança, se ela vier só para a GD, ela viraria 700. Então, você vai vender o sistema, você vai virar para o teu cliente, você vai conseguir reduzir sua conta de 1.000 para 700. O que vai acontecer? Não vai vender. Não vai vender. A segunda ameaça está no teto da CDE. Teto da CDE por fonte. Né? Então, da forma que a gente tem ouvido, e nem sempre o que a gente ouve é o que vai acontecer. Então, estou relatando aqui o que eu ouvi até agora, mas nem sempre o que a gente ouve é o que vai acontecer. É que, colocando esse teto, a GD seria a primeira a desenquadrar,
E a mesma coisa, aquela conta de 200 hoje viraria uma conta de 700, tá? Então esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto, que a gente também entende como que pode ser uma ameaça no curto prazo, seria uma compulsoriedade. Eu não tenho ouvido mais isso em algumas entidades do setor elétrico, menos até no parlamento. Compulsoriedade para a bateria de imediato. Então, evidentemente, a bateria é uma das poucas coisas boas que a gente tem visto nessa movimentação. O Congresso quer impulsionar a bateria. Isso é bom, não é ruim. Isso é muito bom. Só que não pode ser compulsória, porque um payback vai dobrar, né? Eu vejo a casa do meu pai, por exemplo. Meu pai tem um sistema, olha, meu pai e minha mãe, um sistema de 5 kW no telhado dele. E caiu energia num dia, caiu no outro, ele pediu para colocar um sistema de baterias. Eu não indiquei ninguém, ele pegou por conta própria alguém que foi lá fazer lá um orçamento, e veio um orçamento de 77 mil reais para ele. Eu falei, pai, deixa eu ver esse negócio. Aí eu olhei ali, ele tem um sistema de 5, botaram lá um inversor híbrido de 10 kW, bateria para 10, e botou uma margem na estratosfera. Não assustou. Eu falei, não, eu vou arrumar um integrador aqui para você que vai fazer um negócio, vai sair metade do preço aí. Não quer nem saber mais, assustou o cliente. Então, a bateria ela vai ser uma realidade para a gente daqui a uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Então a gente precisa de um fôlego. Então a gente precisa continuar na transição atual até a gente conseguir ter uma bateria mais barata e a nossa mão de obra capacitada para dar um orçamento com qualidade, para fazer uma instalação. Não estou dizendo que não exista, tem certamente aqui nessa plateia aqui, que é ultra qualificada, tem mais de um. Deve ter vários aqui que já seriam, mas o tamanho do Brasil como ele é um problema, né? Então, hoje eu pedi um pouco mais de tempo aqui para a turma, minha palavra costuma ser rápida, né? Então a gente vive um momento de dificuldade, né? Mas dificuldade todo mundo tem. É que a gente no setor elétrico e energia solar, todo ano tem uma dificuldade, né? Parece que quando não tem, inventam uma e a gente tem que encarar. E tem solução, não é? A gente sabe que o nosso parlamento ele ouve os eleitores. Então, quis Deus, né? Eu cheguei quando a gente estava lá em Brasília, toda semana em Brasília, aquele desgaste, vai lá segunda-feira à noite, volta quinta à noite, larga a família para trás e toca. E a gente sabe que aqui somos voluntários, né? Eu não ganho dinheiro da Bessolar, eu tenho minha empresa de geração distribuída. Então aquele vai e volta e tal. E eu falei, mas será que eu vou para Recife? Porque vai estar pegando fogo em Brasília hoje, está tendo audiência pública lá ainda, né? E eu falei, não, vamos lá. Não sei que deu um clique, eu falei, tem que ir. E ontem, na audiência pública, tem a comissão que está tocando essa medida provisória, né? E aí seria importante vocês anotarem isso que eu vou falar agora, tá, pessoal? Porque aí eu estou pedindo que isso aqui seja uma grande reunião, porque a ação de cada um de vocês, quem é do setor, quem já está no setor, quem trabalha no setor, quem tem algo a perder com isso, pode fazer diferença. Então, eu estava lá e o senador Eduardo Braga, que é o relator da medida provisória, ele virou para o Fernando Coelho, filho, que é um excelente parlamentar, que eu tenho um enorme respeito por ele, daqui de Pernambuco, né? E falou, senador, você vai ser meu correlator, você vai me ajudar a produzir esse texto. E eu estava lá e eu falei, eu estou indo amanhã lá, estou indo para... Acho que é o único lugar que tem alguma chance de mudar esse jogo aqui são os eleitores do Amazonas, do Eduardo Braga, e os eleitores aqui do Pernambuco. Então, é fundamental que de forma respeitosa, como vocês são, como nós somos, do nosso jeito, sem agressividade, mas que tenha um diálogo com o parlamentar, que explique o quanto já é difícil, porque existe na imaginação que a gente está estourando de ganhar dinheiro, que quem trabalha com energia solar virou milionário, que eles não têm ideia do nível de competitividade, da dificuldade da gente, do dia a dia nosso, né, dos problemas que nós temos. Então, seria fundamental que cada um de vocês
pegasse... Eu trouxe 3 nomes aqui que fazem parte da comissão, tá? Tá aqui o senador Fernando Dueire, do MDB Pernambuco. Ele é o segundo, ele é suplente, mas é um senador que faz parte da comissão da SMP. O deputado Fernando Coelho Filho, que é o mais importante, porque é correlator e presidente da comissão, e o deputado Eduardo da Fonte. Então tem esses 3, senador Fernando Dueire, deputado Fernando Coelho Filho e deputado Eduardo da Fonte. Agora, ontem mesmo, na audiência pública, foram outros parlamentares que nem eram dessa comissão e fizeram manifestação a favor da energia solar no telhado, e teve impacto. Então, primeiro, acho que o foco são esses 3, mas se vocês forem amigos, ou tiver um amigo que é amigo de um outro parlamentar aqui do Estado, que possa falar com o Fernando, ou possa fazer lá no plenário um discurso a favor da energia solar, isso ajuda, porque os parlamentares são abertos ao diálogo. Eles não são intransigentes. E o diálogo, eles vão ouvir quem? Vão ouvir o voto do eleitor, né? Então, acho que calhou de acontecer da gente estar aqui hoje, né? Acho que não foi por acaso, não foi combinado. Quando a gente marcou esse evento foi em novembro do ano passado e foi muito bom, né? Bom, dito isso, gente, problema todo mundo tem e todo dia a gente vai ter problema e a gente vai superar os problemas. Então, eu peço muito a ajuda de vocês, que a gente, com energia, tá? Que a gente multiplique essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. A gente tem 5, 6 dias, tá? Só para ter isso na mente. Então, hoje à tarde, sexta-feira, sábado e domingo, se der, segunda, terça e quarta, e aí, depois disso já foi. Então, aproveitar esses dias, dedicar um pouco a isso, conseguir o contato e fazer essa articulação que vai fazer diferença. Muito obrigado a todos. Ah, desculpa. Ontem, na audiência pública, a energia solar ela foi massacrada. Tiveram lá 10 oradores. 9 massacraram. O que a gente ouviu foi falar mal de energia solar. E teve a Bárbara Rubim. Bárbara falou. E a Bárbara foi a única aplaudida. E ela foi aplaudida de forma entusiástica, de forma efusiva. Ela foi muito aplaudida. Ela foi aplaudida de pé. Os parlamentares viraram para trás para olhar aquela reação, daquele auditório inteiro aplaudindo. Então, gente, a gente tem de onde tirar, a gente tem apoio popular. Isso faz diferença. Então, acho que a gente vai conseguir achar um caminho que a gente consiga modernizar o setor elétrico, porque é importante a modernização do setor elétrico. Volto a repetir, ninguém é contra. O Brasil precisa da modernização do setor elétrico, mas com pouso suave, que não quebre as nossas empresas. Muito obrigado. Obrigada, Ronaldo. Passo a palavra agora ao secretário executivo de Energia de Pernambuco, Guilherme Sá. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite à AB Solar, na pessoa do Ronaldo, do Rodrigo, do Lusa, que tem feito um trabalho fabuloso aqui na coordenação estadual da AB Solar. Agradecer à audiência, né, que é daqui de Pernambuco, que veio de fora de Pernambuco para fazer essa discussão conosco desse setor que é tão importante para o desenvolvimento econômico da nossa região. A gente, no governo do estado, tem muita clareza de que a transição energética é um vetor de desenvolvimento econômico. Tanto é assim que a minha pasta está dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a GD é um setor que demonstra isso todos os dias pela mobilização de pequenos e médios empresários, pela movimentação dos integradores, né, pela intensidade de mão de obra técnica, né, com salários com um bom patamar, com a remuneração, que é a que a gente tenta fomentar na nossa mão de obra e na evolução da nossa economia. Então, a transição energética ela se confirma como uma oportunidade de desenvolvimento econômico com a GD, né? E isso é celebrado pelo governo e isso é refletido nas nossas políticas e nas nossas ações reais, né? A gente vai falar
no painel subsequente sobre os desafios. E eu sei dos desafios, a gente acompanha de perto com os atores em Brasília, mas também sei que a gente tem muita gente competente participando desse debate. Associações como a Bessolar têm feito um trabalho brilhante ao longo de muitos anos, e esse debate é um debate da sociedade no Congresso, e cabe aos atores públicos, os atores do terceiro setor, os atores da iniciativa privada, levarem seus pontos para os representantes, né? E eu tenho confiança de que encontraremos um denominador comum que permita que a geração distribuída e a geração centralizada continuem avançando no nosso país. Foi possível fazer isso na 14.300, eu acredito que a gente consegue fazer isso novamente, sempre respeitando o direito adquirido, os contratos celebrados e dando previsibilidade e segurança jurídica para novos investimentos, né? Eu vou detalhar um pouco mais os temas dos desafios no painel à frente, mas eu queria aproveitar para fazer uma fala de abertura, destacando grandes números, que eu acho que são números que são conquistas a serem celebradas. Eu falava há pouco com o Loser sobre o número que temos consolidado de geração distribuída agora em setembro, dado da ANEEL. Estamos com 1,5 GB de geração distribuída no estado de Pernambuco. Com relação a agosto do ano passado, esse é um crescimento de 60%, né, na capacidade instalada. É um crescimento representativo, mesmo no ambiente que a gente tem enfrentado essa turbulência regulatória. Os empresários, os empreendedores, né, os consumidores continuam fazendo a escolha pela transição energética, pela geração solar distribuída. E vamos trabalhar para esse ritmo de crescimento acelerado seguir por muitos anos ainda. A gente celebra esse número, né, considerando que também fizemos parte desse impulso para a AGD nesse último ano em particular. E eu queria destacar aqui uma iniciativa que tivemos no governo do estado, em que a Bessolar foi parceira, que foi a revisão da regra de licenciamento ambiental da energia solar em Pernambuco. Fizemos no mesmo contexto a revisão da regra de licenciamento ambiental eólica e solar, e na solar nós conseguimos, com muito debate, com muito diálogo com associações do setor, a Bessolar entre elas, fazer a dispensa do licenciamento ambiental para empreendimentos de até 0,5 mega nominal. E o nominal também foi uma contribuição da Bessolar, não é pico, não é nominal. Bota nominal que a gente consegue subir mais um pouquinho. E assim foi feito, foi um debate com vários atores da sociedade. E, poxa, só 0,5, Guilherme, veja, 0,5 representa em Pernambuco mais de 95% das unidades consumidoras com GD. Então, tende a ser a 100%, na verdade. Então, a gente tem uma simplificação do processo para os pequenos consumidores que fazem GD no telhado, e temos também uma simplificação do processo para plantas que ocupam até 20 hectares. Então, temos aí um licenciamento apenas em 2 etapas, com um relatório ambiental simplificado. A gente saiu de um contexto que era em 3 fases para todo mundo, até para o pequeno fazer 3 fases, não havia clareza que era o estudo simplificado que já dava conta dos projetos de médio porte, e fizemos também essa flexibilização. Isso entra num contexto em que o governo do estado de Pernambuco, ao fazer a revisão do licenciamento ambiental em outubro do ano passado, também coloca no ar a plataforma econômica ecológica, que é a plataforma digital integrada de licenciamento ambiental que temos no estado. Essa plataforma ela é premiada nacionalmente e ela permite que todo o processo de licenciamento ambiental tramite de forma integrada. O usuário ele pode fazer o upload do seu arquivo em KMZ, verificar o polígono do seu empreendimento e já gerar os dados ambientais de um relatório ambiental simplificado, que depende apenas da assinatura lá da RT do seu responsável técnico. Isso ajudou a gente a reduzir o tempo médio de licenciamento ambiental no estado de Pernambuco, de 156 dias para 32 dias. Então, o tempo médio hoje de licenciamento ambiental ficou 5 vezes menor do que era. Isso é feito com boas políticas públicas, com tecnologia, né, com essa plataforma também, que nos ajuda, e com a simplificação, a desburocratização das regras de licenciamento ambiental. Essa é uma iniciativa que corrobora o nosso compromisso em criar um ambiente de negócios favorável, né, transparente,
em que a iniciativa privada, o empreendedor, ele tenha as condições e a confiança necessária para investir e continuar avançando com a transição energética. Eu queria citar outro projeto que eu acho que deve ser celebrado pelo povo pernambucano e pela região, que é a autoprodução de energia solar com a usina Serrita de 60 mega de energia solar, que entra em operação agora em novembro. Essa é a primeira PPP de autoprodução para geração centralizada, né, para mercado livre, para atender um ente público, né. Esse é um projeto que atenderá com a autoprodução de energia solar os 52 maiores consumidores do estado de Pernambuco, da administração pública. Então, a gente pegou as grandes secretarias, os grandes hospitais, os complexos prisionais, campos de universidade, e são atendidos agora com a autoprodução. A usina começa a operar agora em novembro, mas nós já fizemos a transição para o mercado livre dessas unidades desde 2023. Com isso, já economizamos no acumulado 24 milhões de reais, né, já de economia com energia sustentável. Então, por que eu destaco esse projeto? Porque ele é um exemplo de como o Estado demonstra a viabilidade da transição com economicidade. Ou seja, o Estado demonstrando para o setor que ele acredita na fonte, que ele investe na fonte, que ele usufrui dos benefícios econômicos e ambientais de apostar na fonte solar, né? Então, esse projeto ele entra em operação efetivamente agora no final do ano e gerará por ano 17 milhões de economia aos cofres públicos com energia que é 100% renovável, que é 100% solar. Então, não fazemos apenas a política pública para incentivar o privado a fazer. Nós fazemos também. Nós também investimos, né, na geração solar e mostramos que é possível sim fazer essa transição com economicidade e com sustentabilidade ambiental. A gente tem muito mais coisa para falar aqui com vocês hoje. Eu queria, nessa fala inicial, tocar nesses dois pontos. E falaremos, sim, sobre desafios, sobre curtailment, sobre como o Estado tem se posicionado para tentar ajudar a resolver esse desafio, né? Mas também acho que é uma oportunidade da gente delinear as diretrizes para continuar avançando na transição energética por muito mais anos. Obrigado e seguiremos aqui. Obrigada, Guilherme. Passo a palavra agora ao superintendente do Banco BV, Fábio Costa. Bom dia a todos. Oi. Prazer estar aqui com vocês, tá? É minha primeira vez, né? Porque sempre quem representava é o Wilson Zafani. Tem um ano que eu voltei para o produto solar. Lá em 2018, quando começou, eu estava no produto, só que acabei dentro da empresa trilhando outra carreira, mas aí eu voltei de novo aqui para o solar. E ouvindo todo mundo aqui que falou até agora e um pouco do que eu estou revivendo desse mercado, eu percebo assim que somos que nem um corpo, né? E cada um dentro do corpo tem a sua função. E aí a Bessolar tem a sua função, cada membro aqui de cada setor tem a sua função, e o banco tem a sua função de fomentar mais negócios, apoiar integradores, distribuidores, numa visão de crescimento e entrega de valor para os clientes, né? Principalmente quando o banco ele tem um compromisso de ESG. E dentro desse compromisso a gente tem duas linhas aqui que a gente olha de uma forma muito forte. A gente tem uma carteira muito forte em financiamento de carros, e hoje o Banco BV ele compensa 100% do CO2 emitido pelos carros que nós financiamos durante todo o seu contrato. E uma outra linha de produto qual a gente também tem como fonte importante disso é o solar, né? Solar, passou aqui no vídeo, a gente tem mais de 290 mil clientes que a gente atendeu ao longo desses últimos anos. A gente, com a última pesquisa da Greener, a gente ficou muito feliz também de ser reconhecido pela 9ª vez pelos parceiros, o que demonstra que a nossa estratégia ela tem dado certo, que é o quê? É fomentar esse mercado, mas principalmente através de distribuidores, integradores e, obviamente, apoiando também a Bessolar aqui. A gente acredita muito nesse mercado. O conselho da empresa vê o solar como algo importante, principalmente na estratégia de diversificação. Tanto é que eu sou um superintendente executivo de
diversificação, né? O nosso produto core muito forte. A gente tem 2 linhas aqui, de atacado e varejo. Quando a gente vem para o varejo, o que é o nosso produto muito forte é financiamento de veículos. E a diversificação a gente acaba atuando também de uma forma, uma carteira de 4 bi, por exemplo, em solar. A gente se orgulha disso, a gente fica preocupado, obviamente, com a fala que o Ronaldo trouxe aqui, mas a gente continua como um corpo aqui, pensando em geração de negócio, pensando em como que a gente pode ajudar esse setor, né? Foi o primeiro semestre bastante difícil. A gente tinha uma expectativa, a gente terminou o ano muito bem, né? Pensando em negócios, e começamos um ano bem desacelerado, o que não era o que a gente esperava. Acho que todo mundo vai lembrar que os bancos começaram ali em janeiro já a rever todo o seu posicionamento estratégico de inadimplência, de volumetria de produção, e o BV acabou também passando por esse momento, né? E para completar, veio de fato um pouco desse mercado um pouco menor, só que durante esse período a gente não ficou parado, né? Acho que é aí que a gente começou a mergulhar um pouco em como que o BV poderia aumentar a participação nesse mercado. A gente foi se aprofundar em crédito, a gente foi se aprofundar principalmente em taxa, em precificação do produto, porque a gente tem visto o quanto que o preço ali no dia a dia para fechar um negócio tem sido um negócio muito importante. Então a gente tem hoje uma inteligência de preço dentro do banco que a gente acabou construindo principalmente nesse ano muito forte, o que nos dá segurança de dar principalmente o melhor preço para o melhor cliente, né? A gente tem essa preocupação muito grande, até porque a gente trazendo uma carteira saudável para a empresa, isso a longo prazo sustenta o nosso negócio e faz cada vez mais a gente investir dentro do setor. E, obviamente, né, tirando um pouco aqui a parte da preocupação, a gente quer muito continuar avançando, crescendo carteira dentro do mercado solar. Então, eu acho que, por fim, era um pouco dessa mensagem que eu queria passar. Vamos torcer para, do lado aqui regulamentar, dar tudo certo, a gente ter o menor impacto possível, e do outro, a coisa não pode parar, a gente tem que continuar fazendo esse negócio crescer. É um mercado muito importante, e com novas tendências que estão chegando, né, a própria bateria, a gente, ao longo esse ano, por exemplo, a gente já lançou o financiamento de bateria, a gente lançou novos produtos, por exemplo, seguro da placa que a gente hoje instala. Então, o BV está se movimentando para apoiar e ser o principal banco desse mercado. Acho que, por fim, era essa mensagem que eu queria passar. Contem com o BV nesse negócio aqui que a gente vê como grande oportunidade, tá? Obrigada, Fábio. Passo a palavra agora ao coordenador estadual da AB Solar em Pernambuco, Luzer Oliveira. Obrigado. Aqui. Bom, gente, eu já estou nesse setor aí há acho que 11 anos. Eu comecei como integrador nesse setor. Muitos de vocês já me conhecem aqui, né? Trabalhei com EPC, trabalhei depois também num grande distribuidor e hoje sou sócio de uma distribuidora também. E essa abertura que o Ronaldo falou aqui, ela é algo que nunca antes a gente ouviu, por exemplo, dentro de um evento da AB Solar, a gente está falando em outras associações, né? Então, o Rudinei está aqui, que é da AB Solar, né? Associação aqui de Pernambuco, regional. Rudinei, manda mensagem no teu grupo logo, para a gente se unir, entendeu? Para a gente mobilizar os integradores, como o Ronaldo falou, esses parlamentares são do nosso estado, né? Então, ele até brincou e falou, Luza, tem que falar o mesmo sotaque, tem que falar a mesma língua. Então, a gente tem que mostrar para ele que a gente está de olho, que a gente tem uma quantidade enorme de projetos realizados. O palco eleitoral dele é a região do semiárido, né? A gente sabe que Petrolina, acho que é a parte que tem mais integrador no estado de Pernambuco, né? Você tem representantes lá que eu sei, que conheço, são clientes nossos também. Eu vou falar com esses integradores, a gente tem que se unir, se for possível, ir a Brasília,
entendeu? O mais rápido possível, para a gente tentar acessar esses parlamentares e trazer a seriedade do que está acontecendo no setor, né? Então, terminou que assim, eu brinquei com o Ronaldo, eu sou um cara apolítico, né? E estou dentro de uma associação que o dia a dia da gente é falar com os políticos, né? E complementando isso, né, o que Guilherme falou aqui, das vitórias que a gente teve, eu fiquei muito feliz quando o Guilherme entrou na secretaria, porque eu conheço o Guilherme de estar do outro lado da mesa. Ele é advogado do meu cliente, né? E a gente sempre tem uma discussão para fechar contratos. Esse bicho é bom. Esse bicho aí tá dificultando minha vida, né? Mas aí era pro bem do cliente dele, é claro. Era uma negociação. E o profissionalismo que ele trouxe pro governo do estado, realmente, Guilherme, você está de parabéns aí, porque a gente vê que existe uma intenção de negócio, de geração de negócio. Ou seja, o interesse político, ele existe, né? Ele sempre vai ter, mas isso aí é do parlamentar, mas eu sei que a tua secretaria, ela está intencionada em mostrar o resultado aqui, ó, meu amigo. Isso aqui não tem argumento, não tem nada, está aqui o número, né? Está aqui o que a gente está fazendo. Então, isso aí, eu tenho que te parabenizar, porque eu não sei como é que os outros estados estão. Depois Santiago pode falar mais sobre Bahia, Jonas sobre Ceará, mas eu vejo isso assim, as discussões que a gente tem, né? Elas são muito, muito assim, ó. A gente tem um objetivo claro aqui de fazer um negócio tá certo, ficar de pé, né? Zé fala a mesma coisa lá. Tem que ficar de pé o negócio, não a gente tá discutindo aqui, falando bobagem, né? Então, assim, o grande tema desse evento mudou totalmente, né, nos últimos dias. Esse evento está planejado há muito tempo, mas ele mudou totalmente. E a gente basicamente vai falar disso aqui hoje, né? Então, BV, imagina se isso vira. Você sabe que a inadimplência sua, você sabe mais do que todo mundo, mas a inadimplência dos financiamentos, elas estão diretamente ligadas à economia que o cara tem. Se da noite para o dia você mexe em alguma coisa, inclusive do que já está conectado, o cara para de pagar o financiamento. Você vai ter uma escalada na inadimplência do mercado, restrição a crédito, ou seja, já não é fácil vender energia solar por conta de vários fatores que a gente tem. Imagine com restrição a crédito, né? Porque se aumenta a inadimplência, o banco na hora sai da posição dele, né? Então, nos ajude também, tá? Usa força, que o banco tem muita força política. Então, é muito importante que haja uma união, né? A gente nunca viu a necessidade que a gente está tendo de se unir para a gente fazer barulho. Hoje a gente precisa fazer barulho porque, infelizmente, os nossos políticos, os nossos governantes, eles estão muito mais preocupados com quantos seguidores eles têm no Instagram, com o que é que vai repercutir dos vídeos que eles estão postando. Então, vamos atingir no coração deles, já que é esse caminho, vamos tentar fazer esse caminho, né? Porque estamos realmente ameaçados, os nossos negócios estão ameaçados, e uma coisa bizarra, né? Que é o seguinte: se você for olhar, por que existiu a geração distribuída lá atrás, né, a 482, para dar o direito do consumidor produzir a sua própria energia. Depois foi desenrolando atualizações e novos negócios foram nascendo, né? Mas a gente não pode esquecer dessa base, que é o direito de gerar a própria energia. Isso é importante, inclusive, no longo prazo, para o país, porque a gente tem exemplos históricos de como funciona em outros países, que começou essa história com energia solar muito antes da gente, né? E a gente tem a sorte de ser um país com vocação de geração de energia limpa, né? A gente tem água demais, vento demais, sol demais. Não existe nenhum país com a matriz energética como o Brasil tem. Mas quando você olha a história da energia solar na Europa, na Austrália e na China e nos Estados Unidos, tudo começou com incentivos que foram sendo reduzidos ao longo do tempo, depois foi viabilizando a entrada das baterias, porque esse problema que está acontecendo não é novidade. Curtailment não é novidade, nada que está acontecendo é novidade. Agora, a forma como está acontecendo no Brasil, ela é bizarra, né? É sempre assim, não, vamos defender isso aqui e vamos jogar a culpa nesse aqui.
Ninguém está olhando a, a estabilidade de um setor. A galera está olhando o meu pirão primeiro, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, e o que a gente tem que olhar é o seguinte: é inevitável que haja uma taxação ou uma diminuição dos incentivos na energia solar. Mas eu vou te falar, de novo, a gente tem que olhar a história, né? A maioria de vocês que estão aqui são integradores, né, e tem contato direto com clientes. E hoje a gente fala de um payback de 2 anos e meio, 3 anos, e esse payback já foi mais de 10 anos. Mas quando era 10 anos, eu acreditava já na energia solar e eu vendi meu único patrimônio, que era um apartamento que eu tinha, para entrar em energia solar, porque não fechava a conta naquela época. Então era uma startup que eu tinha, né? Não era uma empresa, né? E isso em 2014. Em 2015 a gente começou a conseguir vender um projeto ou outro, mas o payback era esse, tá? Era 10 anos para se pagar. E o discurso que a gente tinha nessa época tinha que ser muito mais elaborado. Você convencer uma pessoa a colocar o dinheiro numa coisa no Brasil, que vai passar 10 anos para se pagar e tem mais 10 ali para aproveitar. E hoje é 2 anos e pouco. Aí você fala de bateria, hoje vai para 6 anos, mas isso pode chegar a 4, dependendo do preço da bateria, dependendo de tudo que vai acontecer, inclusive com a taxa de energia. O mercado do telhado, eu acho que ele é inevitável de acontecer. Se taxar, é importante que taxe de uma forma que a bateria resolva isso. Porque tem formas de taxar que nem a bateria resolve. Aí acaba com projetos de energia por assinatura, acaba com a geração remota, acaba com o financiamento, acaba com a distribuição, acaba com a integração, acaba com tudo. Então a gente tem que viabilizar essas mudanças para que, por mais que fique um pouco menos atrativo, ainda vai ser muito atrativo. Entendeu? Não é porque o payback vai aumentar 1 ano ou 2 que vai ficar inviável. E vocês, como participantes da ponta da lança do integrador, vocês têm que ter essa consciência de que um projeto que se paga em até, vamos lá, 8 anos, até 6 anos, e tem mais de 20 aí de probabilidade de geração, ele é viável ainda, né? Ele continua sendo viável, ele não é inviável. Agora, claro, vai diminuir a atratividade. Então, isso vai mudar muito o nosso mercado. Essas mudanças, caso passem da forma que passem, vai definir, inclusive, quem continua no mercado. Então, um apelo que eu faço, e mais tarde eu vou falar um pouco sobre isso aqui, é que os agentes que estão na ponta da lança fazendo o projeto, sejam integradores, os investidores, seja consultores, que eu sei que todos esses modelos estão aqui hoje, vocês precisam cada vez mais se profissionalizar. Vocês precisam ter uma empresa de verdade que tenha uma estrutura de verdade e não ser um corretor de energia solar, como hoje, infelizmente, é a maioria do nosso mercado. Precisam estudar a nossa história para entender para onde a gente está indo. Precisam estudar o mercado, entender que tipo de coisa está dando errado e como a gente se une. Precisam chegar junto das associações para cobrar, para sugerir. Então, é muito importante que o integrador, né, que é quem movimenta, né? Todo o nosso número de solar foi feito por vocês. Foi feito por quem está lá na ponta instalando. Então, vocês são a grande força do mercado e vocês têm um poder gigante na mão, que são os clientes de vocês. Hoje eu converso com integradores que têm 5 mil projetos instalados, puxa, 5 mil unidades consumidoras com apenas um integrador. Que mobilização esse cara consegue fazer? Hoje é muito pequena porque ele esqueceu de manter contato com o cliente dele. Então a profissionalização está aí também. Os mercados maduros, ninguém abandona o cliente. Você está com o cliente, continua com o cliente e está sempre aumentando o ponto de contato com o cliente, informando do que está acontecendo. Então, assim, chegou a hora da gente sair da nossa zona de conforto e brigar, né, lutar pela profissionalização do nosso setor e cobrar os nossos governantes do papel deles, né, de respeitar uma lei que já tá feita, não precisa mudar nada, né? E se vai fazer alguma coisa, que seja uma coisa razoável,
né, que não seja uma coisa maluca do que está sendo proposto nos corredores de Brasília. É isso. Obrigado. Obrigada, Lusa. Passa o microfone agora ao coordenador estadual da B Solar da Bahia, na Bahia, Santiago Gonçalves. Bom dia a todos. Eu faço não tantos eventos como o Rodrigo, mas assim fiquei um pouco perplexo do início de uma abertura como ela. Como o Ronaldo explicou, é pesado o que está acontecendo e afeta a todo o sector. E eu creio necessário que a abertura tenha que ser assim, porque embora vamos fazer um evento e conversaremos de coisas e dos desafios das distribuidoras e do armazenamento, mas o início realmente tem que ser um pouco de conscientizar a todo mundo que nossos empregos estão em risco. E é uma situação pesada mesmo, e todo mundo tem que ser consciente. O associativismo, ele é muito bom. Embora aqui existam várias associações no país, para um sector, o associativismo e estar todos unidos é fundamental. Esse momento hoje é de que todo o setor, independentemente da bandeira da associação que esteja, tem que estar muito unido. E a forma de se unir, felizmente, por dizer assim, aqui em Pernambuco, como se diz no Nordeste, que são mais arretados, tem a Fernando Filho aqui, que vocês precisam colocar na cabeça dele o que Guilherme falou. Olha, o Estado funciona assim, sou transição energética, estou fazendo um monte de empregos, de renda distribuída, é diferente que centralizada ou eólica, a capilaridade chega aos municípios do interior, onde se distribui a renda, emprego, tributos. Fernando de Noronha, o próximo mês, vai inaugurar, como o senhor sabe, uma usina de armazenamento para tornar autônoma Fernando de Energia e tirar o óleo dela, que isso é uma coisa surreal, não existe um sistema como esse no mundo inteiro. Então vocês precisam pegar Fernando e falar: Fernando, o senhor está entendendo realmente o que você pode fazer para que o setor continue da mesma forma ou acabe? Porque vai acabar. São mais de 30.000 empresas integradoras que temos no Brasil. E o desenvolvimento do setor durante todos estes anos tem sido fantástico, em todos os sentidos. Eu trabalho há 37 anos neste sector. Aqui em Pernambuco trabalho com a Salp desde 2003, comecei ali em Mostardinha, então assim, conheço muito bem a capacidade das empresas e das pessoas que existem em Recife e em Pernambuco. Temos distribuidoras, geradoras centralizadas, capacidade de investimento, competência, mas realmente é uma situação muito difícil e que a gente, de verdade, vocês precisam se unir e colocarem na cabeça de Fernando essa consciência do fato que está acontecendo, certo? Para poder completar um pouco e que não seja tão pesada essa abertura, temos também que entender, creio que foi Ronaldo que comentou, que existe uma necessidade de modernização do setor energético. Isso é fato. O que a gente viveu estes primeiros anos não existe em lugar nenhum do mundo. Você gerar energia, poder compensar essa energia de aqui a Petrolina sem pagar um centavo e que o excedente não custe nada para você guardar 5 anos, não existe. Mas toda essa modernização, como comentou Lucer, ela existe tecnicamente. O que não há é um entendimento entre os diferentes órgãos, EPE, ANEEL, ONS, porque as soluções tecnicamente existem. Há armazenamento, há controle de potência, há diferentes soluções que permitem ter essa ordem e progresso. O problema é que no setor energético existe uma, não pode dizer maldade, mas sim uma tendência pela falta de planejamento estratégico, porque não é outra coisa, é uma falta de planejamento estratégico do governo do crescimento. Um país sem energia não cresce, ponto. Não tem jeito. Uma hidroelétrica é uma coisa ótima, com certeza, mas são 10 anos para construir uma hidroelétrica. Se isso há 10 anos tivesse sido planejado, tudo certo. Uma linha de transmissão não é caldo de cana. Você tem que ter um planejamento, entrar nos quesitos ambientais para poder fazer uma linha em 5 anos. Se não aconteceu isso antes, não é um problema da GD ou Curtimen, de jeito nenhum.
O problema é uma falta de planejamento estratégico, começando pelas linhas de 230, que depende do governo federal. A subdistribuição, onde estão privatizadas, poderá ter mais discussões ou menos na torre de investimentos de cada uma, mas essa rede de subdistribuição é mais ágil que o planejamento. Não adianta ter subdistribuição feita se não existem linhas de transmissão para poder fazer essa energia rodar. Não havendo isso, temos sistemas de armazenamento. Hoje teremos um painel que falaremos um pouquinho sobre armazenamento, falaremos da mobilidade elétrica também. Eu acredito que, embora tenhamos essa entrada de abertura assim um pouco pesada, acredito que o futuro e a transição energética é um fato. O aquecimento global é outro fato. Quando você aumenta, para quem não sabe, 1 grau e meio na Terra, a depender das correntes marinas, você pode ter até 10 graus na água nos primeiros 10 metros. Então você imagina quantos peixes podem morrer se você aumenta 10 graus na Terra. É uma barbaridade, isso é um absurdo, é a sobrevivência da espécie humana. Então, realmente, neste país maravilhoso, e mais no Nordeste que no Brasil, eu creio que é onde temos mais sol e mais ventos em diferentes alturas, temos que realmente tomar uma atitude. Falando um pouco das secretarias de desenvolvimento econômico que Lucer colocou, há um trabalho muito bom feito pelo consórcio do Nordeste, onde inclusive as secretarias elas são as que têm o protagonismo. Tem algumas que têm mais protagonismo porque estão comandando elas, mas todas as secretarias de desenvolvimento econômico estão fazendo um trabalho muito bom para o setor das renováveis, seja através dos licenciamentos ambientais. E no caso da Bahia, estamos elaborando um projeto de lei, é o PROTENER, o projeto da transição energética, que é lei, vai ser um decreto-lei. Eu compartilhei isso com Lucer para que vocês saibam que a gente está elaborando. Eu acredito que até final do ano ele vai trazer assim, muitos avanços e muitas facilidades, simplicidade, como o senhor colocou, de aquele projeto ambiental digitalizado para reduzir para isso 30, 45 dias no máximo, que é ótimo para os investimentos. Só que os investimentos só vão vir se tem uma coisa que quando o senhor falou eu arrepiei, que é segurança jurídica. Hoje o setor tem um risco porque não há segurança jurídica, inclusive sobre a 14.300, para que o efeito seja retroativo. Estava comentando isso antes da abertura. Isso pode virar uma espiral no judiciário absurda. Isso colapsa o judiciário. Imagina quantos temos investimentos, clientes, amigos com usinas que agora mude completamente o que estava na lei. Isso é algo que a gente não podemos assim, ser omissos e se é um óbice político, vamos enfrentar ele. Se temos que movimentar a sociedade, vamos fazer isso. Por isso é muito importante que essa união e esse associativismo agora seja mais forte e mais pesado que nunca, porque essa é a única forma que temos de chegar no Congresso, entrar 300, 400 pessoas e falar, gente, vocês não podem determinar uma coisa assim, porque vocês vão destruir 1,5 milhão de empregos, investimentos e 30.000 empresas. Não tem cabimento uma coisa dessa. Eu acredito que sim, tem que existir esse diálogo. Com certeza, você falou, existe, igual que superamos a 14.300, um diálogo construtivo, tem que ser assim, mas a gente tem que estar atentos e não temos prazo. O prazo é muito curto. Eu não sei se serão 5 dias, como diz Ronaldo, mas o que é uma certeza é que no Congresso há muitas pessoas que estão dedicando suas horas, deixando suas famílias para trás, todos ajudamos e isso o que temos que fazer, e isso temos que fazer de uma forma unida e colaborativa, independentemente, como digo, dos interesses que cada um tenha. É uma questão de sobrevivência do setor fotovoltaico neste momento. Tá bom? Aí. Obrigada, Santiago. Passo a palavra agora ao coordenador estadual da Absolar no Ceará, Jonas Becker. Bom dia a todos. Mais uma vez uma honra estar aqui no Pernambuco. E todo fim de ano começa essa nossa via sacra, né, Ronaldo, Rodrigo, que sempre tem uma batalha para a gente enfrentar. E muito desgastante, né? Porque defender o óbvio, pessoal, é muito desgastante. Mas eu tenho uma alegria muito grande porque eu faço parte de uma associação, a Absolar, que ela defende o que tem mais de
sofisticado no mundo, na minha visão, que é o diálogo. A Bessolar, ela define o diálogo técnico, o diálogo político e o diálogo institucional muito profundo e muito transparente. Então, eu me sinto muito representado pela Bessolar, por ela ser uma entidade sofisticada e vem vencendo batalha em cima de batalha, com a liderança do Ronaldo, do Rodrigo, da própria Bárbara Rubim, que hoje não está aqui porque está batalhando lá em Brasília, com os deputados, que me surpreende alguns deputados da nossa região do Nordeste, do Ceará, do Pernambuco, do Alagoas, que a gente sabe que a nossa região é uma região pobre. A gente tem que reconhecer isso. E o sol, a energia renovável, é a nossa vocação. A gente tem a vocação do turismo? Temos. Mas temos a nossa vocação do interior, que é uma região tão sofrida. O livro de Ariano Suassuna, de Graciliano Ramos, tantos livros. E a realidade de quem trabalha no setor de energia solar, de ir para o interior, sabe como ela mudou a vida das pessoas. Eu estou nesse setor desde 2010, 15 anos. Eu entrei no setor quando tinha 22 anos de idade. Por uma condição econômica privilegiada que eu tenho, não tão grande, mas viajando para fora do Brasil, eu vi que esse movimento de gerar sua própria energia estava acontecendo, e por uma veia empreendedora minha, entrei nessa área porque eu vi que as pessoas iam gerar sua própria energia e que isso ia ter um impacto social no nosso Brasil violentamente. E teve, e é palpável. Seja a farmácia do interior gerando sua própria energia, seja a geração por assinatura, que traz uma sobra de caixa real para aquela casa que o cara não tem a condição de pegar um financiamento, mas tem aquela economia de R$ 100 porque fez uma assinatura com a empresa e aquilo ali melhora para ele comprar material escolar da filha. Então, isso é muito importante, pessoal. A gente está falando de qualidade de vida. E qualidade de vida está relacionado a recurso financeiro, a emprego. E o interior é diferente. E a energia solar ela impacta a vida muito mais no interior do que na capital. Eu sempre defendo isso no governo do Estado, que a única atividade econômica hoje, no Nordeste brasileiro, que a capital perde, é para a energia solar. Fazendas em processo de desertificação. Hoje tem uma fortuna de centenas de milhões de reais implementadas lá, que mudou a região. Eu tenho projetos no interior do Ceará, interior do Pernambuco, do Piauí, Jaicós no Piauí. Eu cheguei em Jaicós do Piauí, pessoal. Não era nada aquela cidade. Hoje é uma cidade que você vê dentista, médico, exame, tudo. E eu tenho certeza que a energia solar teve um impacto violento nisso. Então, pessoal, essa questão da transformação da nossa região do Nordeste como um todo, ela por mais que seja óbvio falar sobre isso, mas a gente tem que repetir e tem que chegar para os deputados. O deputado Fernando Filho é um baita no deputado, teve influência grande no setor quando ele foi ministro de Minas e Energia, entendeu? Mas ele precisa, às vezes, ser lembrado como é importante a geração distribuída, como é importante a energia solar para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro. E principalmente para Pernambuco, para Petrolina, de onde ele é. Um dado que eu tenho liderado lá no Ceará, com o Sindenergia e com a Federação da Indústria do Estado do Ceará, a gente desenvolveu um manifesto, falando aqui para o nosso colega da Associação Pernambucana de Energias Renováveis, a gente elaborou um manifesto colocando os impactos da geração distribuída e da energia solar no nosso estado. E esse manifesto foi assinado pela Federação da Indústria do Estado, pela Secretaria de Desenvolvimento e está rodando Brasília. Um representante nosso, Felício, está lá em Brasília na batalha, rodando em gabinete com gabinete. A gente, por incrível que pareça, é um paradoxo, né? O Ceará, que depende tanto das energias renováveis, a gente só tem um representante nessa comissão, que é o senador Cid Gomes. Mas, graças a Deus, o senador Cid Gomes é um cara extremamente esclarecido, é de uma região pobre do nosso estado, que se chama a cidade de Sobral, e ele automaticamente apoiou a causa. Então, assim, pessoal, com, mais uma vez, indignação, mas com empolgação para enfrentar essa próxima batalha que a gente está tendo. Mas eu tenho certeza que a gente vai sair vencedor, pode sair um pouco ferido, mas vamos sair vencedor diante de tantos absurdos que estão sendo propostos nessa MP 1304, mas é porque
a gente tem a energia solar, ela é resiliente, ela tem capilaridade, ela se adapta tanto pelas questões econômicas como questões técnicas. Então, assim, eu sei que é um momento não tão bom para a gente estar celebrando, aqui é um ambiente que a gente está celebrando a energia solar, mas a gente está tendo que bater como é importante a mobilização e a discussão sobre isso com os parlamentares, com os senadores, com os vereadores, com os secretários, com os líderes de comunidade, com toda a cadeia política hoje que você faça parte, é importante levar esse assunto. Então, eu trouxe alguns dados de como a energia solar é transformadora para a nossa região e quero contar com o apoio de todos, estou à disposição para a gente conversar pela ótica do Ceará e do Nordeste e desejo a todos um excelente evento. Obrigado. Obrigada, Jonas. Finalizando aqui a nossa apresentação, eu passo o microfone para o nosso CEO, Rodrigo Sawaia. Alô, alô, bom dia, pessoal. Queria começar agradecendo a presença de vocês aqui, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Começar falando aqui que vocês já tiveram uma primeira excelente contextualização das nossas autoridades e lideranças aqui presentes, aqui é um cumprimento por estarem aqui conosco, e que para quem acompanha, né, o setor solar fotovoltaico e o setor elétrico, é mais um dia normal, comum como os outros. Então, pessoal, mais complicado, mais desafiador, mas para transformar a realidade de uma matriz elétrica, que é o que nós estamos fazendo. Para transformar um país, isso você não faz sem muito suor, sem algumas lágrimas, né, e sem muito empenho. Então, todos aqui já disseram quão é importante nesse momento estarmos unidos. Eu vou trazer para vocês um pouco dos números, um panorama, né, de como nós estamos, mas eu queria reforçar a importância de que, de fato, estejamos nesse momento todos unidos pela energia solar fotovoltaica. Eu começo trazendo aqui para vocês uma informação importante, que são os nossos 3 eixos de atuação. Vamos ver se vai funcionar aqui. Não funcionou, mas tudo bem. São nossos 3 eixos de atuação. A AB Solar, ela ampliou o seu trabalho da energia solar fotovoltaica para também o armazenamento de energia elétrica e o hidrogênio verde. E com isso, nós temos mais oportunidades e espaços para o crescimento e desenvolvimento dos seus negócios. É importante que vocês olhem cada vez mais essa transição energética em várias facetas. O nosso país tem se posicionado como uma grande autoridade na energia solar, uma referência, né? No ano passado, para a gente ter uma ideia, fomos o 4º país do mundo que mais cresceu em energia solar fotovoltaica, que mais adicionou nova capacidade instalada. Em potência pico, 18,9 gigawatts. Em potência nominal, por volta de 15 a 16 gigawatts adicionados em um único ano. Nós ultrapassamos pela primeira vez a Alemanha. Instalamos mais energia solar que a Alemanha. Que bom, né? Porque um país como o Brasil, ensolarado como é, de fato, tem nessa tecnologia muito potencial para aproveitar. Nos tornamos o 6º maior país do mundo em potência acumulada de energia solar, histórico de tudo que já foi instalado. Claro que a China está em primeiro lugar. Para a gente ter uma ideia, a China já passou atualmente a marca de 1 terawatt, 1.000 gigawatts instalados de energia solar, mais ou menos 4 Brasis só de energia solar, somando todas as fontes do nosso país. Estamos atrás também dos Estados Unidos, né, que é um país histórico, investidor na tecnologia, mesmo com desafios que enfrentou do ponto de vista de política pública, do ponto de vista de um governo não tão favorável, né, ou amigável para energias renováveis. Estamos também atrás da Índia, né, uma outra grande nação, a mais populosa do planeta, e que tem investido pesadamente no uso de energia solar e outras fontes renováveis para limpar a sua matriz elétrica,
que ainda é muito baseada em carvão, né, em queima de combustíveis fósseis, que tem um impacto severo no meio ambiente, como a gente viu. O Brasil ele é uma realidade muito diferente. A gente está falando de um país que está num processo de diversificação da nossa matriz. Começo dos anos 2000, esse gráfico estava praticamente todo azul escuro, né? Era basicamente 90% hidrelétrica, que mantinha as nossas luzes acesas, os nossos equipamentos funcionando, e 10% de termoelétricas, que funcionavam ali como um backup, um suporte à rede e à infraestrutura. Vejam como essa matriz ficou mais colorida, se diversificou muito, né? Primeiro com biomassa, eólica, também pequenas hidrelétricas, e depois com a energia solar, que em 10 anos saiu de 0,01% da nossa matriz para se tornar a segunda maior fonte de energia elétrica no país. Um case de sucesso internacional. Isso só foi possível com boas políticas públicas, só foi possível com incentivos, só foi possível com apoio de instituições financeiras que nos ajudaram a criar as condições para esse mercado chegar nas pessoas, ficar acessível, né, para que o pequeno consumidor, o pequeno negócio, o produtor rural pudesse participar. Porque 2/3 do que a gente está vendo aqui não é grande investimento institucional. 2/3 de tudo isso, da energia solar, é investimento das pessoas, no CPF, no CNPJ, no dia a dia, né? 1/3 são grandes usinas, e nós precisamos dos dois, pessoal. O futuro da matriz elétrica brasileira e dos países no mundo, ele é um futuro cada vez mais diversificado. E nós precisamos das outras fontes renováveis também. Nós precisaremos de um trabalho amplo de uso de todas essas tecnologias. Vamos ver aqui se eu consigo passar. Com o que nós construímos ao longo desses últimos mais ou menos 13 anos, desde que se estabeleceu a primeira regulamentação, né, 482 para geração distribuída, nós chegamos a 272 bilhões de reais em investimentos já realizados no país, pelo nosso setor. É um volume muito significativo, tá? Muito maior, inclusive, do que vários outras tecnologias dentro do setor de energia elétrica. Então, nós temos um peso agora econômico importante. Nós temos um peso social importante. No acumulado, 1,8 milhão de empregos só no ano passado, 450 mil novos empregos que a energia solar trouxe para o Brasil. Isso é muito poderoso, né? Isso é muito forte, também quando a gente fala de Congresso Nacional. Nós já estamos ajudando a reduzir emissões de gases de efeito estufa e poluentes, ajudando a economizar água para a nossa sociedade, que é um recurso cada vez mais precioso e escasso, e ajudando também a gerar divisas, a gerar impostos, a gerar tributos para reaplicação pelo poder público nos estados, nos municípios e no governo federal em melhores serviços para a nossa população e nossa sociedade. E nós teremos, ao longo dos próximos anos, uma nova onda, né? Vivemos, ao longo dessa última década, uma forte onda da energia solar, que vai continuar o seu crescimento e o seu desenvolvimento, e a gente trabalha aqui focado nisso, né? Essa é a razão de ser da AB Solar, ajudar vocês a continuar atuando num mercado que se desenvolva e atue e cresça com sustentabilidade, mas nós temos novas ondas que virão, como a onda rosa aqui do armazenamento de energia elétrica, uma onda que deve ser tão ou mais rápida do que a energia solar, se nós tivermos uma boa legislação, incentivos, uma boa tributação e uma boa regulamentação. E é nesses eixos que a AB Solar tem trabalhado agora também com o armazenamento, para ajudar a criar essa onda estratégica, né? Vejam que a energia solar, que hoje é a segunda maior fonte de geração do Brasil em potência instalada, vai se tornar a primeira ao longo das próximas décadas. Então, a nossa posição, que já é forte, vai se tornar ainda mais protagonista. Era isso que eu queria dizer com estamos mudando o Brasil.
mudando a matriz elétrica do Brasil. E para isso, o Brasil vai ter que mudar. O setor elétrico vai ter que mudar a sua forma de operar, a sua forma de planejar, a sua forma de atuar, né? Considerando, integrando essa tecnologia tão estratégica e que traz tantos benefícios. Como está o Nordeste nesse panorama? Como é que a gente evoluiu do ano passado para cá? Nós, quando apresentamos aí na Bahia, né, lá com o Santiago, o AB Solar Meeting Nordeste de 2024, nós tínhamos instalados aqui na região Nordeste mais ou menos 15 gigawatts de energia solar fotovoltaica. Pequeno, médio e grande porte. Ou seja, investimentos de quase 69 bilhões de reais, mais ou menos 460 mil empregos trazidos nesse histórico para o Nordeste e 21 bilhões de reais em arrecadação para o poder público. E agora, aonde chegamos? O ano ainda não acabou, mas os números preliminares são: crescemos 20%, de 15 para 18 gigawatts aproximadamente, né? E com isso trazendo também mais investimentos, mais empregos e mais arrecadação para a região. Um crescimento importante, mas longe de ser aquele crescimento exponencial que a gente via em anos anteriores. O nosso setor está mudando, está amadurecendo, se tornando também maior. Claro que é mais difícil adicionar gigawatts do que megawatts, né, num ano de trabalho. A região Nordeste, ela está mais ou menos no centro, na parte central do ranking da geração distribuída. Nem lá no topo e nem lá na lanterninha. Né, com destaque aqui para o estado da Bahia, em 7º no ranking, é o único estado do Nordeste que está no top 10 atualmente. Na verdade, minto. E Pernambuco, né? Os 2 estados que estão no top 10. Pernambuco em 2º lugar aqui na região, né? Dentre os 9 estados da região Nordeste, o 2º no ranking. Então, o Nordeste ele tem uma posição de 2 de 10 estados no top 10, 5 regiões do Brasil, né? Então, está representado. Mas poderia galgar... Vou pedir licença só para comentar que Pernambuco no Nordeste atrás apenas da Bahia, que é 6 vezes maior que Pernambuco, né? Então, em termos de cidade por área, estamos inclusive à frente da Bahia na geração distribuída. Com certeza, secretário. Nesse sentido, esses são os números absolutos. Mas quando e essa é a competição boa, tá, pessoal? Eu gostaria que todos os governos competissem para estar cada vez melhor posicionados aqui. Então, é claro que tem que levar em consideração a população, o consumo de energia elétrica, né, a carga do Estado, com certeza. Então, o Estado de Pernambuco não está à frente da Bahia aqui e nem à frente de São Paulo, por exemplo, mas é outra proporção, né? Quando a gente olha os investimentos considerando o tamanho do Estado, o PIB do Estado, a economia do Estado, é muito representativo e relevante, com certeza, né? Essa provocação é mais no sentido da gente ver que sempre tem espaço para a gente avançar. E os estados fazem essa comparação e essa competição positiva entre um e outro. E também nos municípios. Isso acontece nas prefeituras. E aqui nas prefeituras do Nordeste também tem 2 municípios que estão no top 10, Teresina, no Piauí, e Fortaleza, no Ceará, na 4ª e na 7ª posição, respectivamente. Com números importantes, né? De mais de 330 mega instalados em Teresina e quase 300 mega instalados em Fortaleza, onde o Jonas ali fica e trabalha. Quando a gente olha os números especificamente da região Nordeste, só o ranking dos principais municípios de energia solar na região Nordeste. A gente vê que são 7 capitais que estão nesse ranking do top 10, né? Então, as capitais, elas têm um papel muito importante. E por isso a gente tem atuado também com as prefeituras, especialmente as capitais, para construir incentivos e políticas públicas para ajudar a avançar o uso da energia solar nessa região. Quando uma capital se torna uma capital solar com políticas públicas, ela influencia, incentiva também pela competição outros municípios ali da região. E aqui eu destacaria também Petrolina, né? Mas vejam a diferença ali de Teresina e Fortaleza, que tem praticamente 300 mega,
para a Petrolina, que está em terceiro e já tem quase a metade dos 2 outros municípios que lideram esse ranking. Exatamente, cidade do deputado Fernando Coelho Filho, né? É verdade, Petrolina. Bom, para a gente seguir avançando nessa nova onda que eu comentava do armazenamento de energia elétrica, um trabalho fundamental é a gente ter uma regulamentação. Eu falei disso, né? Regulamentação, legislação, tributação e precisamos dos incentivos e também do acesso a financiamento. E esse trabalho tem avançado muito, tá? É um trabalho difícil da gente perceber porque a versão final da regulamentação ainda não foi publicada. Mas ao longo desses últimos anos, especialmente de 2020 para cá, o regulador amadureceu muito, estudou muito, avançou muito. A gente tem contribuído muito com audiências públicas, né, com consultas públicas, com tomadas de subsídio. E a gente vê agora um conjunto de propostas positivas para criar um marco regulatório, uma regulamentação para o armazenamento de energia elétrica. Essa regulamentação chegou quase a ser votada. À época era o diretor Dana, que era relator desse trabalho, mas entrou um ponto muito ruim na regulamentação, uma tentativa de cobrança de encargos, tanto quanto a energia entrava na bateria, quanto quando ela saía. Isso aconteceu lá na Alemanha, por exemplo, e foi um desastre para as baterias e para esse mercado avançar. Então, em articulação e com apoio do diretor Fernando Mosna, ele pediu a retirada de pauta, pediu vistas desse processo, e agora a gente está construindo, em conjunto com o Ministério, em conjunto com a ANEEL, em conjunto com o setor, uma regulamentação que não tenha esse tipo de dupla cobrança, para que a gente consiga avançar e acelerar a competitividade dessas baterias no Brasil. Também estamos trabalhando, junto da construção do marco legal, que eu vou falar mais adiante, para a inclusão de baterias no uso de rede, que diminui impostos sobre baterias, é um incentivo do governo federal, e debêntures incentivadas, que barateia o acesso a financiamento para projetos maiores. E também, acompanhando de perto a reforma tributária, tivemos inclusive um masterclass da Besolar específico sobre reforma tributária, exclusivo para os nossos associados, lá em São Paulo, no meio do ano, e que discutiu o que muda no setor com essa reforma que já começa a entrar em vigor a partir do ano que vem, o seu período de transição. Fora isso, temos atuado, como eu comentei, no armazenamento de energia elétrica, no hidrogênio verde. E o hidrogênio verde é uma área que, inclusive, aqui o estado de Pernambuco tem atuado muito, né, com protagonismo para atrair mais investimentos. A gente está falando de uma oportunidade de transformar uma parte do consumo de energia do Brasil e do mundo com esse hidrogênio verde, especialmente em setores produtivos. Alguns deles, essa tecnologia já está sendo utilizada de forma mais rotineira, mas ainda com hidrogênio poluidor, emissor de gás de efeito estufa, cinza, produzido a partir de metano, né? Portanto, combustível fóssil, para um hidrogênio que seja produzido a partir de energia limpa e renovável. Por que isso interessa para a gente? Porque é cliente nosso. É mais um grande consumidor de energia que vai precisar da energia solar. Vai ser um cliente nosso, substituindo esse hidrogênio poluente por um hidrogênio limpo, um combustível limpo. Tivemos, depois de muito trabalho, junto com o Congresso Nacional, né, capitaneado aí pela nossa vice-presidente de investimentos em hidrogênio verde, Camila Ramos, com uma atuação também muito presente do nosso presidente do Conselho, Ronaldo Kolosuke, a aprovação de uma lei para o hidrogênio verde no Congresso Nacional e de um programa de incentivo, né, uma lei e um incentivo para o hidrogênio verde, para esses novos projetos saírem do papel. Isso está agora em fase de regulamentação. Para além desses novos consumidores que vão ajudar, né, consumindo mais energia solar, nós temos data centers e a inteligência artificial cada vez mais presente nas nossas vidas. E isso demanda muita energia elétrica, como vocês sabem. E o Brasil ele está sendo vislumbrado como um polo para a atração desses investimentos de data centers no mundo, né?
Temos aí 14 gigawatts em projetos, mais de 50 projetos já registrados, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica e Ministério de Minas e Energia. E a região Nordeste, ela concentra 18 desses projetos, um volume importante de projetos está na região, e que podem ajudar aí a trazer mais investimentos para cá e também mais clientes para o consumo de energia solar e de energia renovável de outras fontes também. Essas são tendências e oportunidades de negócio para já os próximos meses e anos. E nesse cenário, né, temos não só uma, mas várias medidas provisórias que foram trazidas aí pelo governo federal e tramitam na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional. A medida provisória 1304, da qual a gente já comentou e falou aqui com vocês, e a gente tem acompanhado de perto essa medida provisória e trabalhado no Congresso Nacional. E temos duas outras medidas provisórias importantes que vêm na sequência, a 1307 e a 1318. São medidas provisórias, essas próximas duas, que a princípio no texto são boas. Tratam de ZPE, podem inclusive ajudar a questão da atração de hidrogênio, data centers para esses ZPEs. Devem exigir que as empresas que se estabeleçam nessas zonas de processamento de exportação consumam energia apenas renovável. E também um programa dedicado a data centers, né, o Redata. Mas nós temos que acompanhar muito de perto e submetemos várias emendas para essas medidas, porque existe o risco de outras maldades, outras mudanças negativas para o nosso setor serem inseridas nessas medidas também. Então, mesmo depois da MP 1304, esse trabalho não para, pessoal. Para o nosso setor continuar sendo protagonista, liderança e crescendo no Brasil, nós precisamos de um trabalho permanente de defesa dos nossos interesses, de busca de melhores condições, de garantia dos nossos direitos já conquistados para evitar retrocessos. Se nós, por qualquer motivo, deixarmos de fazer isso, nós vamos perder espaço. E esse espaço vai ser ocupado por outras tecnologias. Então, precisamos estar cientes disso. Esse ano, temos um palco especial. O mundo inteiro vai estar de olho no Brasil por conta da COP30. E a COP30 ela traz para o nosso país a oportunidade de se posicionar como uma liderança em transição energética, de mostrar o que os estados e municípios têm feito em favor dessas tecnologias, né? E ela também é uma oportunidade para nós de fazer pressão positiva junto aos governos, às lideranças, aos tomadores de decisão, para que as mudanças caminhem na direção certa, na direção correta de transição energética, de mais sustentabilidade, com mais empregos locais, verdes, gerados por essa nossa tecnologia, por essas nossas tecnologias agora, né? E é nessa frente que a Besolar vai atuar muito também, né? Para que a gente, tanto nos espaços nacionais quanto internacionais, façamos essa pressão em favor de melhores condições para o nosso mercado e para o nosso setor. Eu não poderia deixar de finalizar sem também convidá-los para os próximos eventos, né? Para além daqui, Recife, teremos mais 3 grandes ocasiões, grandes eventos acontecendo em São Paulo. O nosso Masterclass de outubro e o nosso Encontro Nacional de dezembro, junto também o nosso outro evento, que é um jantar dedicado de confraternização aos associados. Dias 10, e o jantar é no dia 10, e dia 11 de dezembro, esse nosso encontro nacional. Então, a gente aproveita para convidá-los para estarem conosco nessas oportunidades, para também acompanhar os nossos canais de WhatsApp, para vocês terem acesso em primeira mão às informações que a Besolar traz, né, estratégicas do mercado, do setor, e também para que vocês façam parte conosco desse trabalho como nossos associados, como membros da Besolar. Então, deixo aqui um agradecimento à atenção de todos vocês, em especial aos nossos associados e parceiros. Reforço aí o convite para que vocês possam estar conosco e desejo a todos um excelente evento. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Rodrigo.